O Jornal Virtual de hoje dá início à série de reportagens Polímeros, uma macro alternativa. Tão comum na vida dos brasileiros e das brasileiras, os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular, resultantes de reações químicas de polimerização. Para facilitar o entendimento de você, telespectador, trata-se de macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os chamadas de monômeros. O repórter Lucas Boechat tem mais informações. Para dar recapitulado na memória do telespectador, vamos lembrar que molécula é a menor parte de qualquer substância. É isso mesmo, telespectador. As moléculas são formadas por átomos que se juntam para formar substâncias com novas características físicas. Temos aqui dois átomos chamados de hidrogênio e um átomo de gás chamado de oxigênio, como vocês podem ver aqui. Dois hidrogênios ligados a um oxigênio forma a molécula de líquido que a gente já conhece, chamada de água. As moléculas individuais também são chamadas de monômeros. Mono significa um e mero significa unidade. Monômero significa uma unidade. Como essa molécula de água aqui. Agora, atenção, telespectador. Quando monômeros se juntam, se unem em uma longa cadeia, passamos a ter o que chamamos de polímeros. O tema da nossa série de reportagens. Muito bem, Boechat. A primeira reportagem da série Polímeros, uma macro alternativa, vai falar do polipropileno. Conhecido pela sigla PP, é um termoplástico derivado do propeno e do próprio propileno, tendo com isso um alto potencial de reciclagem. O propileno movimenta por ano cerca de 11 bilhões de dólares em seus quase 17 milhões de toneladas que são comercializadas. Seguindo como uma das mais importantes resinas termoplásticas da atualidade e de maior crescimento no mercado, tem contudo ao longo de sua história, que remete à década de 50, no ano de 1954, marcada pela popularização da tecnologia de polímeros, o polipropileno tem se colocado ultimamente em sua zona de transição entre os plásticos de grande consumo em massa e o plástico de engenharias. Entre as últimas estimativas, apontam que 1/4 de seu consumo são para fins técnicos. É isso mesmo, meu caro telespectador. O polipropileno é um termoplástico, como a gente já viu ao longo da reportagem, obtido pela polimerização do gás propileno. Este gás é extraído do petróleo. Isto quanto à matéria-prima plásticos. Produzido a partir da polimerização do gás propileno, este plástico apresenta propriedades como excepcional resistência à ruptura, boa resistência a impacto, boa resistência química, boas propriedades elétricas, sendo muito utilizado na fabricação de recipientes. A resina polipropileno, quando reforçada com fibra de vidro, torna-se mais resistente e é bastante utilizada na indústria de autopeças. Fique agora com o nosso correspondente, Thaís Costa. Bom, na reportagem anterior, o nosso repórter Lucas Brito, ele falou da estrutura e tipo do polímero. Bom, agora vamos falar das propriedades desse polímero. Bom, o polipropileno ele é uma resina de baixa densidade que oferece um bom equilíbrio de propriedades térmicas, químicas e elétricas, que são acompanhadas também de resistência moderada. As propriedades de resistência elas podem ser significativamente aumentadas ou então melhoradas através de reforços de fibra de vidro. A tenacidade ela é melhorada através de reforços de fibra de vidro em graduações especiais de elevado peso molecular modificadas com borracha. As propriedades elétricas dos polipropilenos elas são afetadas em vários graus de temperatura de serviço. Com o aumento dessa temperatura, a constante dielétrica ela permanece razoavelmente constante, entretanto a resistência ou poder dielétrico aumenta, enquanto é reduzida a resistividade volumétrica. O polipropileno ele apresenta resistência limitada ao calor. Existem, entretanto, tipos termoestabilizados, que eles são destinados a aplicações que exigem uso prolongado a elevadas temperaturas. A vida útil de peças com tais graduações elas podem atingir 5 anos a 120 graus Celsius, 10 anos a 110 graus Celsius e 20 anos a 90 graus Celsius. Tipos especiais estabilizados, eles são classificados pela UL para serviços contínuos a 120 graus Celsius. Bom, as resinas de polipropileno elas são inerentemente instáveis na presença de agentes oxidantes e na presença de raios ultravioletas também. Embora algumas de suas graduações elas sejam estáveis até certo ponto, usa-se com frequência sistemas de estabilização que são destinados a adequar uma fórmula especial
a determinadas situações ambientais particulares. Os polipropilenos eles resistem a ataques químicos e não são afetados por soluções aquosas de sais orgânicos ou ácidos e bases minerais, mesmo em altas temperaturas. Não são atacados pela maioria dos agentes químicos de natureza orgânica, como vemos. Entretanto, eles são atacados por compostos halogênios, por ácido nítrico, fumegantes, e por outros agentes oxidantes ativos, além de serem também atacados por hidrocarbonetos aromáticos e cromados, isso tudo em altas temperaturas. Bom, como se dá a reação de obtenção do polipropileno? Bom, o polipropileno ele é originado da reação do etileno com benzeno na presença de cloreto de alumínio. A partir daí, obtém-se o etibenzeno. O etibenzeno, que hidrogenado, ele forma o etireno. O monômero de etireno, ele polimerizado, na presença de radicais livres, ele forma o polipropileno. Então, é dessa forma que essas reações químicas no processo industrial que há a obtenção do polipropileno. Continuando com a nossa série de reportagens sobre o mundo dos plásticos, estamos aqui diretamente do estúdio no Rio de Janeiro e já estamos com uma telespectadora na linha. Alô? Alô? Com quem estou falando? Com Nina Celeste. Olá, Nina. De onde você fala? Estou falando aqui do Meia. Um abração aí para toda a comunidade do Meia. Agora, Nina, veja que você vem acompanhando sobre a nossa reportagem sobre o mundo dos plásticos. Me diga qual é a sua dúvida. Bom, eu gostaria de saber a utilização do polipropileno e qual o impacto ele pode causar na nossa sociedade. Uma ótima pergunta. Vamos para um breve comercial e já já retornaremos respondendo a sua pergunta. Um abração, Nina, e uma ótima tarde. It's smarter to travel in groups. telespectadora Nina Celeste, existe dois tipos de polipropileno. O polipropileno homopolímero, que ele é utilizado em películas de embalagem de alimentos, embalagens industriais, sacolas plásticas, seringas, materiais hospitalares esterilizáveis, papel fotográfico, papel cartão, pasta celulose, e temos também o polipropileno copolímero, que é utilizado na fabricação de brinquedos, em recipiente alimentar, caixas de uso industrial, garrafas, tampas, películas, em revestimento interno de veículos, freios, eixos de transmissão, para-choques, paralamas, painéis de instrumentos, placa de produtos eletrônicos, tubos e acessórios, chapas, reservatórios e cisternas. Uma das razões que fazem os plásticos serem materiais de uso cada vez mais difundido é a sua durabilidade, consequência de sua estabilidade estrutural, que lhes confere resistência a diversos tipos de degradação. Alguns tipos de plástico, por exemplo, necessitam de séculos para se degradar.
Se a durabilidade dos plásticos é uma vantagem, por outro lado representa um sério problema ecológico, pois são muito usados na fabricação de embalagens usualmente descartadas após a utilização e que vão se acumulando ao longo do tempo na natureza, provocando uma forte poluição visual. O plástico tornou-se um símbolo da sociedade de consumo descartável e é atualmente o segundo constituinte mais comum do lixo após o papel. E especificamente, o polipropileno, quando não é reciclado, seu descarte na natureza provoca muita sujeira e poluição ambiental, pois ele leva 240 anos para se degradar. As embalagens plásticas, de modo geral, provêm do petróleo, fonte não renovável de energia. Portanto, o desperdício do lixo plástico é mais grave tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Uma boa noite.